Família palmeirense, Palmeiras vencendo, né? Mais uma vez o River Plate 3-1. E olha que poderia ter sido mais, né, pessoal? Se o juiz não tivesse tentado atrapalhar tanto o Palmeiras poderia ter dado uma goleada histórica contra o River Plate. Mas o importante é mais uma semifinal, né? E a mídia discutindo, né? Abel Ferreira, o maior treinador estrangeiro da história do futebol brasileiro, né? O maior treinador da história do Palmeiras, né? Então, sem sombra de dúvida, o cara tá deixando aí sua marca, né? O cara tá fazendo aí um trabalho fenomenal. Inclusive, informações exclusivas, Abel Ferreira vai renovar o seu contrato. Para tristeza, né, dos rivais, dos antes, né, que não queria que Abel renovasse, né, porque fica mais fácil. Vai renovar e a tendência é que fique aí no Palmeiras por no mínimo mais 2 anos, né? Será muito bom, né? Palmeiras aí na semifinal, né? Palmeiras agora esperando seu adversário, São Paulo, LDU. Para mim, quem vier, o Palmeiras é favorito. Para mim, quem vier, o Palmeiras vai passar e vai para a final, né? Sem sombra de dúvida, jogando bom futebol, jogando um futebol encantador, o Vitor Roque, Flaco Lopes, os caras jogando muita bola, pessoal, muita bola mesmo, né? Tomara que continue assim, né? Até a final. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para Band Esporte, link da descrição, vamos acompanhar. Quase fez o segundo gol no final ali, mas não fez. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras, virou a partida e está classificado, como eu falei, quinta semifinal do Palmeiras do Abel em 6 disputadas. Eu acho que, assim, não sei se estou exagerando para falar isso agora, mas acho que ele está entre um dos maiores treinadores da história do Brasil. Todos os tempos. Sim, é um dos principais. Da história do Brasil. Quando eu tô falando da história, desde lá do Friedenreich. Tá marcando uma época. Charles Miller, quando picou. A gente, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente só consegue fazer a leitura mais apropriada e saber o tamanho das dificuldades que enfrentou, do tamanho das nossas vitórias pessoais, depois que o fato termina, né? Algum tempo depois você olha para trás e fala, realmente, eu posso dizer da história do Palmeiras, não tem ninguém igual, nem perto, né? Em termos de... essa é a maior década da história do Palmeiras, de 2015 até 2025, o Palmeiras jamais viveu algo como está vivendo. 10ª Libertadores seguida, 6ª semifinal. É um negócio surreal, cara. Muito grande mesmo. Então vocês aí debatam aqui no chat se o Abel está entre os maiores treinadores da história do Brasil. Não do Palmeiras, que para mim já é claro que é o maior, mas do Brasil. Entre todo mundo que passou por aqui, estrangeiros ou brasileiros, para mim do ponto de vista de desempenho... a gente vai analisar quais são os aspectos que a gente analisa, desempenho, né? A gente analisa resultado, desempenho, jeito de ser, e aí entra tudo isso junto. Aí um técnico campeão do mundo pela seleção brasileira, qual o tamanho desse cara? Exato, é duro, né? Difícil. Sim, então, mas acho que ele está entre os melhores já, entendeu? Por isso que o debate é bom, eu acho ele, sim, do ponto de vista Porque o que está acontecendo no Palmeiras é histórico por muitos motivos, né? Primeiro porque se mantém um trabalho, um treinador 5 anos. Já é raríssimo, né? Tivemos poucos exemplos desses no Brasil. O próprio Oswaldo Brandão, que marcou história em Palmeiras e Corinthians. Era um outro modelo, uma outra época, no momento do mundo em que os treinadores são rifados cada vez mais rápido. Não só aqui, porque antigamente a gente tinha o argumento, na Europa mantém o trabalho, já não é mais assim também. Com a entrada desse capital volátil, né, muito dinheiro nos clubes, os donos mandam embora também o treinador de forma rápida, sem esperar o trabalho amadurecer. Mas acho que esse é o grande aspecto mais diferente. Quer dizer, quando a gente for olhar a história do futebol brasileiro e for relembrar esses 10 anos, a gente vai perceber que você tem um técnico que vai ficar 7 anos no clube. Sim. É muito raro isso. Normalmente o técnico que conquista, ele vai embora. Porque o que ele vai fazer no ano seguinte, a cobrança em cima dele é proporcional àquilo que ele fez agorinha. Não é que ele fez na primeira passagem pelo clube. É diferente do Felipão, do Luxemburgo, que saíram no Palmeiras, né? Você lembra mais da época vitoriosa, né? Isso dá a ele algumas cartas para trocar. O Abel não, ele está em sequência nesse modelo do futebol brasileiro, que é um calendário insano,
né, com derrotas e vitórias, títulos incríveis e com tudo que isso acarreta, né, todos os desgastes, as inglesias, como diria Oswaldo Pascoal também, que isso traz um trabalho tão intenso como é o futebol e como é o futebol brasileiro, cara. Muito bem, vamos aqui, a galera já está debatendo se eles acham melhor. O Paulo Gonçalves fala, Paulo Gonçalves não, peraí, quem é que é ele aqui? Ele fala o seguinte, precisa debater isso agora? Precisa, por isso que nós estamos debatendo, mas vamos ouvir o que falaram o Abel Ferreira, o Flaco Lopes e também o Lucas Evangelista sobre a vitória de virada do Palmeiras. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. Esse trecho final que ele fala sobre a renovação dele, que a Leila falou que vai ter, depois ele falou que não vai ter nem assinatura, ele vai no fio do bigode. O Palmeiras e a Leila, eles abriram mão de multa. E abriram mão de multa de lado a lado. Abel. Para fazer essa renovação até o fim de 2027, que é quando coincide o fim do mandato da Leila na presidência do Palmeiras. Agora, a gente vai falar do jogo, claro, né, sobre o que fez o Palmeiras de errado no primeiro tempo, o que fez o River de certo, e depois o contrário no segundo tempo, como é que o Palmeiras virou esse jogo, indo para sua quinta semifinal da Libertadores em 6, com o Abel no comando. Agora, sobre essa renovação e o que vem por aí, minha leitura, Massa, queria ouvir a sua, é a de que ele vai renovar, vai ficar, mas sempre que ele puder, ele vai lembrar dos caras que xingaram dele. Xingaram ele, olha, isso aqui eu não esqueço não, eu vou estar aqui, estamos ganhando, mas vocês fizeram isso, isso e isso. Ele se refere à parte do estádio, não foi o estádio todo, né? Principalmente a organizada, a principal organizada, e tá no direito dele, né, cara? Tá no direito dele, ele não se sente bem com o que ouviu, não é fácil, né? Você ser xingado, acho que a vaia faz parte do jogo e ele compreende isso. Já compreendeu várias vezes, quando muitas vezes admitiu, a torcida hoje fez certo, a gente não conseguiu jogar bem, tomou vaia. Mas é que é o efeito Corinthians, né? É o efeito de você ser eliminado, enfim, perder título para o rival. E tem questões políticas também, né? A relação ruim da Mancha com a torcida, porque isso já teria sido resolvido até antes do xingamento se você tivesse um presidente conciliador. Esse mérito a Leila não tem, ela tem outros méritos, como esse que o Abel acabou de deixar de falar, porque qualquer outro presidente teria saído pela porta dos fundos e largaria o treinador na mão e trocaria o treinador depois de perder um título e ser eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians. E ela não, ela tem convicção do que está fazendo. Nesse aspecto anda muito bem. No aspecto torcida, a gente tem que levar em consideração que as lojas dela foram depredadas, que ela recebeu ameaças, né? Que tem dirigentes lá da torcida, alguns estão até presos, né? Alguns foram presos por outra questão, que é aquela questão da violência contra a torcida do Cruzeiro. Então dá para entender o lado pessoal dela, né? Mas como presidente, ela poderia ter um papel de estadista, que seria nomear alguém para fazer negociar esse armistício, né? Por exemplo, levar o Abel à quadra da Mancha, ver o trabalho social que eles fazem, que não é só violência, né? Não é só. Também isso faz parte do contexto da torcida organizada. Mas isso não vai acontecer, então vai seguir até 2027 com essa mágoa, é igual família. Não sei se vocês são de guardar mágoa ou rancor, eu não sou. Dura pouco. Eu sou a menos rancorosa do planeta. O Arnaldo é mais. Eu não. O Arnaldo guarda. Não, eu também. Pessoalmente, mas né? Muito pessoal. Mas família isso, claro, mas é família, e tem família que é duro, né? Tem pessoas, né? Não acho que nenhum dos nós aqui tenha prazer de ver todos os nossos familiares em algum momento da vida, mas é assim que funciona. Então, sobre isso, não me pega nada, o torcedor fica... O torcedor reage com mais violência ainda, né? Ai, que mimimi, ai, que não sei o quê, não sabe o que é perder para o Corinthians. Esse torcedor mais violento, né? Principalmente violento nas redes sociais. E tudo bem, o Palmeiras vai ter que conviver com isso, com as tensões, né? A única coisa que pode aplacar isso são resultados e títulos. O resto fica em segundo plano. E me parece... Pode falar, desculpa. Não, sim, me parece que isso já está decidido, né? A permanência dele. Eu sempre disse aqui, me preocupei com 2028, que vai ser um momento bem difícil da história do Palmeiras, com a troca de presidente e a troca, evidentemente, talvez de comando técnico, né? Mas 2028 está longe ainda.
tem final desse ano, 26 e 27, para a gente acompanhar esse Palmeiras. Ô Arnaldo, esse sim do Abel, ou quase sim, tudo que ele falou, que a Leila falou, vem no momento em que o Palmeiras é outro Palmeiras, né? Ó, eu vou me arriscar, tá bom? Ele vai ficar no Palmeiras até 27. Ué, vai. Tá? Quiçá, pode ser que ainda seja 26, mas tá bom? Vai, já ficou. É que não tá assinado, né? Ah, mas tudo bem. Tudo bem. Ah, mas ele disse Ele que não assinou o precisa negócio de do Qatar e assinar, não né? foi, então, tudo bem. Não tem problema nenhum. Acho que tá tudo Tem resolvido. essa Fala aí, Arnaldo. questão, Tironi. Eu acho que se a gente voltar um pouco no tempo, antes dele ser xingado e eliminado pelo Corinthians, a proposta de renovação já estava na mesa e ele não tinha assinado. E aí você lembra qual que era a conversa? Antes da mágoa, era a questão de brigar e ganhar títulos em 2025. Não estamos falando de 2026, 7 ou 8. E o que mudou de lá para cá? Não foi só a questão da eliminação do Corinthians. O Palmeiras montou um timaço que agora está voando e ele está muito próximo de ganhar títulos. E acho que esportivamente ele vê um cenário que ele não viu até então. Tem muita coisa que a gente observa em trabalhos longos de treinadores, que são raros no Brasil, como disse o Massini. A regra, normalmente, é o treinador, depois de muito tempo, sofreu o desgaste natural e o time dele ir enfraquecendo. Por diversos motivos. Ele vai ganhando muito, o jogador vai saindo, o jogador vai sendo vendido, o jogador vai sendo valorizado. O Palmeiras vai se fortalecendo, em vez de se enfraquecer. Então, você pega o Palmeiras quando ele chegou e o Palmeiras hoje, o Palmeiras é 20 vezes mais forte. Então, esportivamente, ele nunca esteve tão próximo do cálice sagrado do palmeirense, que é ganhar um Mundial. Quando você está na Libertadores todas as vezes, 5 vezes na semifinal, você está mais próximo de títulos da Libertadores, por consequência. O Palmeiras disputou um Mundial, perdeu para o Chelsea. Agora, quando tinha o Estevão e tudo mais. O Palmeiras hoje, se for jogar contra o Paris Saint-Germain, é mais forte do que aquele do Mundial. É verdade. No final do ano. Pessoal, sem sombra de dúvida, o Palmeiras está mais forte, né? Depois da chegada dos reforços, depois que o elenco se reforçou, depois que o Palmeiras trouxe alguns jogadores qualificados, né? Jogadores ali que chegou, vestiu a camisa, o Palmeiras tornou-se mais forte. O Palmeiras hoje tem um elenco, né? E com a renovação de Abel Ferreira aí, se ele realmente vai ficar, né? Ele já deu a palavra, disse que vai ficar até 2027. Sem sombra de dúvida, o Palmeiras está no caminho certo, pessoal. Mas tomara que ele renove, que o Palmeiras ganhe a Libertadores, né? Acho que é importantíssimo, né? Tomara, né? Ele, quando foi assinar lá com o a carta de intenções para conhecer o clube e tal, o que fez com ele ficasse? Primeiro, a reviravolta no Brasileiro, ganhou o título do Campeonato Brasileiro. E o mais importante, a esposa, né? E a filha, agora no caso a filha mais nova, que está completamente, entendeu o que é o país, né? Eles não querem ir embora. Então isso acaba que o treinador, o lado pessoal dele acaba pesando, né? Pesando muito. Mas acho que a gente pode falar do trabalho em si dele, né? Porque tinha uma desconfiança nossa aqui, principalmente do Arnaldo, que seria se com muitas laranjas ele faria boas limonadas, né? E me parece que está conseguindo fazer, né, um time muito confiável, um time muito forte e com alguns jogadores que não me surpreendem, mas surpreendem a média do torcedor, né? Que é um cara que eu vou falar daqui a pouco quando a gente for falar do jogo. Vamos colocar, então, o que ele falou sobre a renovação de contrato que vem aí, o Abel. Posso lá no coisa, de fato, a assinatura para ele não seja muito importante, que ele assinou o negócio lá no Qatar e acabou que não foi. Mas tudo bem, é só uma brincadeira aqui, não vai. Hoje não é mas dia aconteceu. Não é dia de reclamar do Abel, porque o Abel tá indo longe, mas, né, vamos lembrar. Agora, tá aí, então, o que ele falando sobre a renovação. Esse aí foi, esse lance que tá vendo foi no segundo tempo. Primeiro. No primeiro tempo ainda, Sim. né? O Borja... Não, foi no segundo tempo. Não. Você viu ali o chute do Piquerez que o goleiro pegou. Agora você está vendo o gol. Vai ter o lance do Borja logo mais. Poderia ser um gol que ia atrapalhar. Começou de novo. Não. Aí teve um lance ainda no final do primeiro tempo. Sim. Essa era a chance do River. Foi aquela chance. Era ali. Que vai mostrar agora, talvez. Agora, o Palmeiras... O River finalizou 2 vezes no gol durante o jogo.
Mas o primeiro tempo do River não foi ruim, não. Fez o gol, depois continuou. O Palmeiras estava meio atordoado no primeiro tempo, melhorou no segundo. Massa. Tem muitos aspectos aí pra gente analisar, né? Primeiro, o Matonto. É Matonte o nome dele, mas que juiz horroroso, meu Deus do céu. Mas muito ruim, muito ruim. O árbitro completamente desleixado, erra cartão. Cara, você está numa quarta de final de Libertadores, ele simplesmente expulsou o jogador do River e depois refez a expulsão. Bom, posto isso... Ele achou que tinha o cara de amarelo, sabe? Exato. Pô, não é possível, tá desatento, não estava afim de apitar, ele queria que o jogo acabasse rápido. Essa foi a chance aí no final do primeiro tempo que o River perdeu, a grande defesa do Everton. Então, assim, o jogo começa com o Palmeiras tentando entender o carrossel portenho, né? Aquilo que o treinador fez, as mudanças que ele fez, e foi muito bem. O Galhardo fez mudanças importantes. O Palmeiras demorou um pouco para se atentar a isso, mas aos poucos, com 15 minutos, já tinha criado 2 chances para fazer o gol. Com 7 tomou o gol de bola parada, e aí o jogo caminhou para uma coisa que me fez muito lembrar Palmeiras e Boca, né? Para sorte do Palmeiras, teve um intervalo no meio do caminho. Porque a partir dos 30 minutos, o Palmeiras se perdeu no jogo, mentalmente. O River tomou conta do jogo. Parava o tempo todo, caía o tempo todo, cera o tempo todo, jogador caído. Jogadores do Palmeiras pilhados. O Everton, não é seu papel o tempo todo empurrar jogadores. Você é um cara experiente, né? Você é um cara experiente em Libertadores, com jogos com a camisa do Palmeiras. Aquilo que você fez no segundo tempo poderia ter sido, claro, interpretado como uma agressão. Quando você empurra o Galopo para bater o tiro de meta. E quem levou cartão foi você, e não o Galopo que ficou na frente da cobrança. Então, eu espero de um cara como você que você tenha essa capacidade de compreender o que é um jogo desse. São esses detalhes que fazem muita diferença. E ele estava completamente transtornado, né? E quando termina o primeiro tempo, eu pensei, bom, desse primeiro tempo, o que se salva? O que aconteceu? Aconteceu que o River vigiou bem o Andrés, não deixou o Andrés se criar no jogo, ele também sumiu, o Andrés não fez um bom jogo, por causa do adversário e por causa dele também. As coisas não são distintas, né? Existem relações aí. E com isso, o River tinha mais gente no meio e causou uma asfixia na dupla Flaco e Roque. Essa asfixia fez com que eles pouco jogassem no primeiro tempo. O Roque foi buscar o lado esquerdo para poder ter alguma possibilidade, né? E você toma gol de bola parada, isso acaba te tirando do lugar. E tirou mesmo. O Palmeiras ficou um pouco perdido, principalmente nos últimos 15 minutos. Depois do intervalo, não. Depois do intervalo teve uma mudança que, para mim, o Abel teve algumas mudanças com o dedo dele, né, no intervalo. Primeiro a questão emocional, de acalmar o time. O time volta para o segundo tempo diferente. Sem se importar muito com o adversário, sem se importar muito com a arbitragem e já criando volume de jogo. O gol do Palmeiras sai numa jogada em que o Vitor Roque leva quase todo mundo, briga, ganha o escanteio. O Andrés bateu mal o escanteio, o Piquerez pega o rebote e aí o Palmeiras faz 1-1. A partir daí acabou o jogo, tirando uma bola em que o lateral esquerdo do River, o Acunha, né? É Acunha? Acunha. Que mala, né, velho? Ele arrumou uma confusão ali, empurrou o Vitor Roque. Aliás, nesse lance ele fez tudo, né? Ele empurrou o negócio, pisou no outro. Ele deu cabeçada, fez tudo ali. Isso. Todos os jogadores campeões mundiais pela seleção argentina, tem gente que ama, mas todos são bem folgados. Não, o Messi não. Não, o Messi não é um jogador, são parentes. O goleiro é folgado, os laterais são folgados, os zagueiros são folgados, o Depô é folgado, todos são folgados. Enzo Pérez é folgado, Julián Alves é folgado, Lautaro é folgado. Então, eles lidam também com a parte emocional da coisa. O Acunha é um dos campeões mundiais pela seleção. E aí, cara, nós tivemos a partir da cobrança desta falta que o Borja teve a chance de gol que machucou o Gustavo Gomes. E, cara, quando é pra ser, é pra ser. O Gomes sai e o Fux decide o jogo. Você pode dizer, como Lembrei assim? de você, né? Como assim um zagueiro decide o jogo? Decidiu o jogo, porque... Mudou o jogo. É isso. Na hora em que o Fux entra e entra com ele o Facundo, tá aí o dedo do treinador,
Bom jogador. Quê? Bom jogador. Para explorar o quê? A velocidade, porque o River foi pro 4-2-4. Ele botou 2 atacantes pelo lado, 2 atacantes por dentro e o meio-campo acabou. Quando isso acontece, eu digo, o Palmeiras vai fazer o segundo gol. E demorou até um pouquinho mais do que eu esperava para fazer o segundo gol. Uma falta que o Fux bateu rápido e saiu pênalti indiscutível. E tem uma outra boa notícia, acho que é o 7º pênalti seguido que o Palmeiras faz. Não teve perda de pênalti. Isso é um fator importante quando você constata a troca do elenco. Porque esses jogadores estão aí, vamos lá, Kelvin, Evangelista, Andreas, Felipe Anderson, o Vitor Roque, esses caras não carregam as derrotas no pênalti que o Palmeiras teve. Claro. O Flaco carrega um pouco porque ele estava lá, mas não era titular. Então você pode entender que houve uma mudança e isso é importante, em Copa é muito importante. Como eu disse ontem, cara, tem uma chance, tem que fazer o gol. Ponto final. Foi o que o River Plate fez. Né? No final das contas, o River teve 3 finalizações agora. Pois é, pessoal, concordo plenamente aí com as palavras de Paulo Mancini, né? Ele foi perfeito na sua análise. Jogo grande, jogo decisivo, jogo que a qualquer momento pode aparecer ali, o seu time pode ser surpreendido. Sem sombra de dúvida, você tem que matar quanto mais rápido, melhor. Pegou a oportunidade, tem que fazer. A verdade é essa, né? E foi o que aconteceu, né? Vitor Roque pegou uma oportunidade e colocou a bola para o fundo da rede, né? Foi um jogo onde o Palmeiras no primeiro tempo não foi tão bem, a verdade é essa. No primeiro tempo o Palmeiras talvez ficou preocupado, né? E não dá espaço para o River Plate, né? Sair e jogar. Não saiu para o jogo, sofreu alguns lances, inclusive o gol. Mas no segundo tempo o Palmeiras dominou. O Palmeiras foi avassalador, dominou do início ao fim. Poderia até ter saído com um placar maior, né? Foi um 3-1, mas poderia ter sido um placar maior. Sem sombra de dúvida, eu acho que o torcedor palmeirense está feliz, né? Tá feliz que o Palmeiras mais uma semifinal. Pessoal, e os números de Abel são fantásticos, né? O cara disputou, são 6, se eu não me engano, são 6 Libertadores, chegou em 4 semifinal. Então aí já diz tudo, né? E tudo indica, né, que vai ficar até o final de 2027, né? Pelo menos ele deixou o céu entender isso. Vai ficar até o 2027, inclusive Mancini aí comentando. Eu acho que é importante, né? É importante ter um treinador qualificado em momentos decisivos. Em momentos que a gente sabe que vai precisar de um treinador qualificado. Eu via muita gente cobrando a saída de Abel. Será que esses torcedores que cobravam a saída de Abel, será que eles ainda estão por aí, hein? Será que aqueles torcedores que dizia que Abel Ferreira tinha que sair, tinha que ir embora, que não estava mais com o time da mão, será que ainda estão por aí? É como eu disse, né? É como eu disse, pessoal. Se ruim estava com Abel naquela época, pior é sem Abel. Pior era sem Abel, né? Tá aí. O cara recebeu os reforços, começou a desenvolver um bom futebol. O Palmeiras hoje joga um bom futebol, pessoal. O Palmeiras hoje joga um bom futebol. A mídia de todo o Brasil aí discutindo, né, o futebol que o Palmeiras joga. Para mim, joga o melhor futebol das Américas. Hoje é o Palmeiras. Não vejo nenhum outro time. Eu vou ser bem realista. Independente de LDU, independente de São Paulo, para mim o Palmeiras é grande favorito a chegar à semifinal. Semifinal não, a final, né? A semifinal já tá. É o grande favorito, pessoal. É um grande favorito. Mas um grande mesmo, né? E é isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera, que chegue a final e que ganhe, né? Que Abel Ferreira ganhe mais um título. Mas é como eu sempre estou dizendo. Foi importante. Abel Ferreira conseguiu colocar os jogadores naquelas posições. Ele às vezes insistia muito com Facundo Torres. Está sendo importante? Está sendo importante. Mas entrando no segundo tempo, né? E apesar de Andreas Pereira não ter feito um grande jogo ontem, para mim, é um jogador ali que, sem sombra de dúvida, vai dar um toque todo especial a esse meio campo. E a dupla de ataque do Palmeiras, hoje a gente pode bater no peito e dizer que joga um bom futebol, né? Vitor Roque e Flaco Lopes, pessoal, que tá jogando,
Não existe, não existe, né? Eu acho que se eles continuar jogando essa bola que tá jogando aí, vai ser difícil de parar o Palmeiras, viu? Os caras estão jogando muita bola, né? E pior que são os dois, viu? Não é só um. Os dois. E outra coisa, eles estão, como é que a gente possa dizer? Estão entrosados, né? Um sabe onde o outro tá. Os caras estão bastante entrosados. Isso aí eu acho que conta muito no mundo do futebol, né? Tomara que eles continuem, né? Tomara que eles continuem assim. Tomara que os caras... Flaco Lopes está sendo sempre convocado para a seleção brasileira. Eu acho que se Vitor Roque continuar o mesmo desempenho, vai ser convocado também, né? Então, não tem muito o que reclamar, né, pessoal? Não tem muito o que reclamar. Eu acho que o Palmeiras tá mais do que no caminho certo, né? Continue nesse caminho, né? É um caminho aí que vai colher títulos, né? Já tá na semi da Libertadores, para mim vai para a final e tá ali colado no Flamengo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.